Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o tema que eu trago para os colegas, para o debate da comunidade, enfim, eu considero de extrema relevância e ou a maior possibilidade da gente superar esse momento difícil que a gente está vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Eu tive analisando e lendo muito documento, muito material do que tem saído nos últimos meses e nessa última semana, principalmente com relação à vacinação, né, o avanço da vacinação ou o lento avanço da vacinação no país. E eu tenho algumas informações que eu acabei buscando, enfim, algumas previsões, inclusive, e me parecem até certo ponto um pouco otimistas, em virtude do ritmo que a vacina vem progredindo no país. Onde algumas informações do Ministério da Saúde, inclusive, apontam que para maio, os 4,47 milhões de doses estarão no Rio Grande do Sul para vacinação dos grupos prioritários. Né? E essas duas doses, na verdade, seriam 9 milhões e 400 mil doses que estariam à disposição desse grupo prioritário. Doses essas vindas da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, do convênio da COVAX Facility e da Sputnik 4, essa vacina russa, que agora tem sido muito procurada pelos mais diversos governos e órgãos. A previsão para o Brasil é de 156 milhões das duas doses nesse período também, né, para o grupo prioritário, que são os trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da educação e as forças de segurança. O que me surpreende, não é uma surpresa tão grande assim, é a baixa aplicação, né, e a dificuldade com que o governo federal tem trabalhado essa questão das vacinas. Até porque demoramos muito como nação para buscar convênio, para buscar entidades, para buscar todos esses laboratórios que fazem a vacina, né, o que acabou atrasando e muito colocando o Brasil lá no final da fila de aquisição das vacinas. Se a gente buscar o exemplo do Chile, aqui do nosso lado, né, o Chile, 30 dias depois de decretação de pandemia no mundo, o Chile começou a negociação para a compra de vacina sem saber se teríamos vacina em que espaço de tempo. Então, o Chile hoje é um dos países que tem a maior agilidade na vacinação da população, é um dos países que mais vacina, se eu não me engano, a última informação que eu tive é o país que está atrás somente de Israel na vacinação, porque o Chile se antecipou. Inclusive, a aquisição e a busca por vacinas do Chile já faz com que o Chile possa, inclusive, ceder vacinas para outros países, como o México, por exemplo, para auxiliar na vacinação. Então, isso se deve muito, né, a uma postura do governo federal do Chile, que começou logo no início da decretação de pandemia a busca por vacinação, o que não se viu aqui no Brasil, e nem vou entrar na seara de outros países, porque não nos diz respeito aqui a quem se atrasou, e sim buscar bons exemplos de quem se antecipou com relação a esse sistema de vacinação. A previsão para o estado do Rio Grande do Sul é que todo o estado tenha em torno de 32 milhões de doses até setembro, né? Essa é a previsão para o estado do Rio Grande do Sul, onde toda a população estaria vacinada até o final de setembro, e isso a gente pôde acompanhar em diversas matérias durante a semana, uma matéria bem extensa e bem interessante, produzida pela Zero Hora em Porto Alegre, também aponta para isso, né, com dados do Ministério da Saúde, com a Secretaria de Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são informações que começam a se apresentar com dados e com datas que talvez possam estar superestimadas, não sei, mas o que pode agilizar com relação a isso, já que o governo federal a cada anúncio reduz ou aumenta esse tempo, né? A quantidade de doses prevista para março já foi reduzida em 5 vezes, né? O que vai demonstrando um atraso muito grande nesse processo todo, porque a gente sequer sabe quem é o ministro, né? Se eu não me engano, são 5 trocas de ministro já em 2 anos,
Isso não passa segurança para os estados, isso não passa segurança para os municípios, que acabaram, né, buscando, se consorciando na busca por vacinas, e nesse processo eu acredito que possa ter, sim, essa agilidade na aquisição de vacinas. Esse consórcio entre municípios e entre estados, na busca direta por vacinas, já aprovados pela nossa Assembleia aqui, né, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul já aprovou que isso possa acontecer, e eu estive na semana passada, inclusive, conversando com o presidente da Assembleia, na quarta-feira, e na quinta, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a FAMURS e com a Grampal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, estiveram no Instituto Butantan assinando um convênio para aquisição de mais de 3 milhões de doses para toda a região metropolitana de Porto Alegre, o que vai dar a garantia de vacinação de toda a região metropolitana de Porto Alegre. Então, são ações que a gente percebe de estados, de municípios, importantes, na minha visão, do principal fator de ataque à pandemia do coronavírus, que é a vacinação. Comprovação científica... Parte, vereador. Comprovação, já lhe concedo, vereador Denise, comprovação científica, né, a importância da vacinação, e fico feliz também de Caxias ter entrado num desses consórcios de municípios. Isso é extremamente importante. Agora é importante também que esses municípios assinem ou que tenham a garantia da vinda dessas vacinas para a nossa região aqui da Serra toda, porque é, na minha humilde opinião, o principal fator de saída desse momento caótico que a gente vive com relação à pandemia. Vereadora Denise, depois eu concluo. Bom, vereador Felipe, acho que esse tema que o senhor traz, ele é extremamente importante, o mais importante para esse momento, né? E vejo que os exemplos que o senhor traz, eles são bem, acho que eles explicam muito, né, sobre a conduta da saúde no Brasil. Quando o senhor traz o exemplo do Chile, que já no ano passado já procurou a vacina, e a gente compara com o nosso país, que infelizmente ainda no ano passado acabou recusando o acordo com a Pfizer, né, que oferecia 70 milhões de vacina em dezembro, e o Brasil simplesmente recusou. E também, se a gente for analisar, a Fiocruz e a Butantan, eles assumiram o risco de fazer as vacinas sem ter o compromisso do governo federal de compra delas. Porque ainda no ano passado, o que a gente viu foi que houve uma proposta da Fiocruz, né, em outubro ainda do ano passado, e que foi rejeitada, né, e que previa uma entrega de 45 milhões de doses da Coronavac até dezembro de 2020 e outras 15 milhões ainda no primeiro trimestre de 2021. Então, essa era uma proposta, né, do Butantan, né, e infelizmente a gente viu que o governo vinha recusando algo que o mundo inteiro estava vendo, que a saída é as vacinas. Então, mesmo que fosse uma vacina em teste ainda, vários países apostaram, acreditando na ciência, e prova disso é que agora a gente tem aí os resultados de vacinação no país como o Chile, que é aqui do lado. Então, por que não se compra? Por que o governo não compra de outros fabricantes, né? O ideal seria, como nós precisamos de muita vacina, a gente precisaria comprar de uma cesta, né, de tipos de vacina. Procurar articular vários tipos de vacina, porque tem várias já hoje no mundo, né? A gente poderia ir buscando comprar uma quantidade de outra, para a gente conseguir dar conta, né, de vacinar a nossa população, porque a gente tem muito receio de que a gente não dê conta nesse ritmo, né? E infelizmente, o que a gente viu no último período é aumentar o número de óbitos e no mesmo ritmo diminuir o número de vacinação. Então, o que isso significa? E ainda troca de ministro da Saúde. E aí vai. Então, os sinais são muito ruins, né? Então, nos preocupa bastante. A gente espera que o governo se alinhe, embora ele diga que sobre essa questão da pandemia não pode legislar. Então, o vereador Fantinel, semana passada, trouxe que, na verdade, é uma fake news, né? Porque a decisão do STF é que as competências são concorrentes. Então, tanto o município, o estado e o governo federal, eles podem atuar. Agora, abrir mão e deixar o povo morrer é fácil, né? Isso parece um projeto de governo, infelizmente.
Tanto pode atuar, vereador Denise, que o artigo 30 da Constituição prevê isso, né, e a Assembleia autorizou, inclusive, né, que a atuação dos municípios e estados diretamente para a solução com relação a isso. Hoje até a Assembleia Legislativa vai ter uma audiência às 10 horas com a secretária Arita, onde a Assembleia vai repassar 5 milhões de reais para a Secretaria Estadual da Saúde, para que esse recurso é para financiar pronto atendimento exclusivo para a Covid de 50 municípios. Então, acredito que Caxias deva procurar essa informação, né, deva conversar com o governo do estado, se já é que já não fez, né, não tem essa informação, fiquei sabendo dessa notícia hoje pela manhã. Acho que é um anúncio importante, assim como a Câmara de Caxias, através do presidente Ues, anunciou esse 1 milhão para compra de vacinas e testes para Caxias. A Assembleia Legislativa, além da ação da semana passada de fazer essa assinatura no Butantã, agora também faz esse repasse gerado por economia nesses 2 meses e meio da presidência do deputado Gabriel Souza. Então, nós temos que entender também que no meio dessa questão da vacinação do coronavírus, nós começamos em abril agora a vacinação contra H1N1, né? Não dá para se afastar disso, então vai virar mais uma vacinação no meio de toda essa questão da pandemia. Isso tem que ser muito bem organizado pelos municípios, né? Muito bem pensado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. E mais do que isso, ontem, essa semana agora, a Comissão Europeia apresentou o certificado digital de vacinas. O que parece? É tão distante a Europa? Não é distante, né? Até porque a Europa começa a se preparar já com relação ao certificado digital de vacinas, para que as pessoas se cadastrem para poder fazer turismo nos países, com autorização das vacinas da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, né? E a gente não tem, e isso através da Agência Europeia de Medicamentos, né, com vistas ao turismo, mas obviamente uma região que tem um potencial metal mecânico como a nossa, vai ter impacto também no setor econômico. Então, se nós não estivermos preparados para chegar e atuar nesse ponto também, nós vamos daqui a pouco estar bloqueados com a Europa, porque não vamos conseguir acessar o continente inteiro. Então, acho fundamental essa mobilização dos governos estaduais e principalmente dos municípios, sejam eles da nossa região aqui ou da região da Grande Porto Alegre. É fundamental isso, e a participação de Caxias é extremamente importante na vacinação, na busca e na compra direta por vacinas, para que a gente não perca mais do que já se perdeu economicamente, até porque a Europa já sinalizou com esse certificado digital de vacinas que vai atingir o mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.